Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tânia, de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar a aula 39, que são os modos verbais, o tempo, concordância nominal e concordância verbal, ok? Qual o objetivo dessa aula de hoje? Revisar os tempos e modos verbais, que vocês já aprenderam, né? Retomar casos de concordância nominal e verbal. É longa, né? É várias, mas a gente vai verificar algumas aqui que vocês já estudaram, perfeito? Então lá, vamos começar com um textozinho lá. Leia essa primeira estrofe do famoso poema José, de Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Atividade 1. Vamos começar já pensando, né? Então já vamos pegar nosso textozinho ali e buscar o que está sendo pedido lá. Agora analise cada um dos blocos abaixo e responda. Nós temos 2 blocos ali, perfeito? Então vocês vão dar uma verificada neles e lá, para além do questionamento recorrente, o que o eu lírico faz a José, qual a diferença linguística mais evidente, mais marcante entre essas duas partes? Eu lírico é quem está falando dentro do texto, tá, pessoal? Qual o significado dessa diferença no contexto do poema e nos sentidos promovidos por ele? Minutinho para vocês aí.
Daí, pessoal, deram conta aí? Né? Então, vamos verificar lá. Aqui, ó. 1. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Então, veja que os nossos verbos ali estão bem marcados, não é verdade? Como é que está esses verbos aí? Como é que ele está contido o tempo dele ali? Pensem, né? E agora, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Somos todos um José, né? Bem assim. Então lá, diferença, né? No primeiro bloco, os verbos estão todos no passado, pretérito perfeito. E no segundo, estão no presente, ambos no modo indicativo. Bom, então, já está dizendo pra gente que está no pretérito perfeito, ou seja, um passado acabado, terminado, perfeito? Está dizendo também que está no modo indicativo. O que é esse indicativo, né? É aquele fato certo, preciso, que não me deixa dúvida. B. Significado. No primeiro bloco, há a indicação de que os bons momentos anteriormente vivenciados acabaram. No segundo bloco, há uma caracterização do José, o que faz, o que pensa e o que sente. Ou seja, colocando características para ele ali, né? Então, ele faz isso, ele faz aquilo, tal, tal. Então, mostrando ali mais do nosso José. Lembrando, ó, zomba, está trabalhando ali, que tempo, né? Apagou, que tempo. É preciso buscar isso. O nosso verbo é amplo, né? Amplo de coisas. E nós precisamos dar conta para que haja entendimento do nosso texto num todo, ok? Continuando lá. A análise do poema nos mostrou a importância do verbo na produção dos discursos. O verbo pode se flexionar de 4 maneiras: pessoa, número, tempo e modo. Nossa, professor, o que é isso? Já vamos verificar. Já viram? Lembrados lá? Primeira pessoa, segunda pessoa, singular, plural, indicativo, subjuntivo. Lembrado disso? Já pegamos lá. É a classe mais rica em variações de forma ou acidentes gramaticais, através de um morfema chamado desinência modo temporal. São marcados o tempo e o modo de um verbo. Então, nós temos os verbos regulares e irregulares. Regulares é aquele que mantém o radical em todas as pessoas, em todos os tempos, sem alterar. O que vem depois desse radical, que são as terminações, são chamados de desinências, né? Então, acontece isso claramente nos regulares lá. Então, eu pego o verbo amar, né? Então, o radical é am. Então, amei, amou, e assim vai. Então, ó, permanece em tudo. Pode colocar o tempo que vocês quiserem, não altera, tá? Temos também ali o modo verbal, caracteriza as várias maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo da significação que pretendemos dar a ele. Aí eu vou verificar, vou interpretar, analisar e ver ali qual é o meu processo do modo ali. Ah, é um fato certo, é um fato incerto, é uma ordem, um desejo. Preciso, então, buscar essas informações. Rigorosamente, são 3 os modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo, né? Falamos do modo verbais lá em cima. Porém, alguns gramáticos incluem também como modos verbais o particípio, o gerúndio e o infinitivo. Perfeito? Alguns autores, no entanto, as denominam formas nominais do verbo. Vocês lembram disso, gente? As formas nominais? Vamos verificar aí, tá? Então, vamos lá. Formas nominais do verbo. Infinitivo. Amar, viver, sair. É o verbo em seu estado natural, terminado em ar, ir, or, no caso do verbo por. Bom, então lá. O que é o infinitivo? Infinitivo são todos aqueles verbos sem ser conjugado em tempo nenhum, certo? Então, ele tem a terminação ar, ir, or. Perfeito? Não temos aí o verbo com ur. Bom, nós temos também, com referencial a isso, as conjugações, ou seja, todos os verbos que têm a terminação ar, considerado primeira conjugação. Todos que têm terminado em er,
segunda conjugação, bater, né? Todos os verbos terminados em ir, terceira conjugação. E temos os verbos terminados em or, o verbo por exemplo, né? Que vai para a segunda conjugação, não é quarta, gente, não temos quarta conjugação. Porque lá no comecinho da palavra, lá no histórico da língua portuguesa, não era verbo por, era verbo poer, terminado em er, portanto, segunda conjugação, ok? Aí temos o particípio, amado, vivido, saído. É usado na forma de tempos verbais compostos, indica o estado da ação depois de finalizada, transmitindo assim uma noção de conclusão da ação verbal. É aquele verbo que termina em do, amado, né? Bebido, estudado, ok? Então, sempre com essa terminação. O outro ar, er, ir, or, esse em do. Facinho lá, né? Dá para identificar. Gerúndio, amando, vivendo, saindo. O gerúndio indica o estado de uma ação prolongada que ainda está em curso, transmitindo assim uma noção de continuidade de ação do verbo. Ou seja, todos os verbos terminados em NDO, amando, vivendo, estudando e assim sucessivamente. Facinho, né? Então, não tem como não conhecer as formas verbais do verbo, ok? Ar, er, ir, or, primeira, segunda e terceira, guardem, memorizem. O verbo no particípio terminado em NDO, guardem lá. E o gerúndio em NDO. Confere aí? Muito bem. Vamos lá, continuando. Agora um tempinho para vocês pensarem, ok?
Daí, pessoal, tranquilinhos aí, deram conta? Então, vamos lá. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Cumprindo o seu papel de pai, ia defendendo sua família. Ó, NDO ali, trabalhando com gerúndio. Acabado o dinheiro e suspendida a festa, só me resta chorar. Participe, meu povo, facinho aí. Amar, fazer poesia e mudar o mundo. E isso é isso que almejo. Então, infinitivo. Confere? Tudo certinho ali? Tranquilo, né? Continuando. Então, agora, vejamos os modos verbais. Também matéria fácil, gostoso ali, dá para entender rapidinho. Modo indicativo. O verbo expressa uma ação que provavelmente acontecerá, uma certeza, trabalhando com reais possibilidades de concretização de ação verbal, ou com a certeza comprovada da realização daquela ação. Ou seja, o indicativo, fato certo, preciso. Nesse momento eu estou dando aula para vocês. Alguma dúvida? Não, não tem. Então, certinho lá, indicativo. Temos também modo subjuntivo. Ao contrário do indicativo, é o modo que expressa a dúvida, a incerteza, trabalhando com remotas possibilidades de concretização da ação verbal. É aquilo que eu não tenho certeza que vai acontecer, né? Se amanhã não chover, quem sabe eu vá para a praia, né? Então veja que é uma hipótese. Eu preciso, né, chegar o dia de amanhã, verificar o tempo e ver se a ação vai ocorrer ou não. Portanto, subjuntivo, ok? Modo imperativo, isso nós fazemos sempre, né, principalmente o professor, né? Apresenta-se na forma afirmativa e na forma negativa. Com ele nos dirigimos diretamente a alguém, em segunda pessoa, expressando o que queremos que esta ou estas pessoas façam. Pode indicar uma ordem, um pedido, um conselho e etc. Dependendo da entonação e do contexto em que é aplicado. Aí eu digo para vocês, se cuidem, né? Estudem, façam as lições. Estou trabalhando o quê? Com uma ordem, modo imperativo. Facinho, né? Então lá, indicativo, fato certo. Subjuntivo, uma hipótese, poderá acontecer ou não. E o imperativo, ordem, desejo. Eu quero muito que vocês estudem, ok? Continuando lá. Agora para os nossos exercícios, né? Então vamos ler ali o enunciado e a partir daí vocês pensam um pouquinho. Indique o modo verbal, indicativo, subjuntivo ou imperativo, em cada sentença. Com vocês lá um pouquinho.
Daí, pessoal, deram conta aí? Então, vamos lá. Essas frasezinhas aqui lembra de um monte de coisa, né? Um monte de música, assim, que vem na cabeça da gente. Muito legal ali, né? Então, aqui. Sempre me senti isolado nessas reuniões sociais, o excesso de gente, né? Impede de ver as pessoas. Mário Quintana, nosso poeta. Então, indicativo, fato certo, né? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, o nosso Drummond, o nosso poeta aí, né? Então, subjuntivo, olha, é um fato incerto, né? Por favor, pare agora. Brincadeirinha, gente. Senhor juiz, pare agora. Vanderleia, imperativo, ordem, desejo. Eu amava como amava um pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. Oswaldo Montenegro, grande cantor aí. Estamos trabalhando com o indicativo, fato certo. Quando eu abrir minha garganta, essa força santa, né? Conhecem essa, né? Do nosso Gonzaguinha, subjuntivo. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Todo mundo conhece aí, né? Nosso Raul Seixas, imperativo, ok? Facinho, né? É só buscarmos ali, sabermos o que significa, nós conseguimos dar conta. É só ler e interpretar. Sem interpretação a coisa não funciona. Beleza aí? Continuando lá. Vamos agora para o tempo verbal. Ai, isso dá um susto, né? Então veja lá. Informa de uma maneira geral se o verbo expressa algo que já aconteceu, que acontece no momento da fala ou que ainda irá acontecer. São essencialmente 3 tempos: presente, passado, que é igual ao pretérito, e o futuro, né? Por que que é um pouquinho mais além? Porque nós temos aqui, por exemplo, o pretérito, né? E o futuro, que ele se ramifica aí, né? Então, nós temos ali o pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, o futuro do pretérito, né? Futuro do presente, lembram disso? Né? Se não, vamos buscar lá as informações. Os tempos verbais são presente simples, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Então lá, presente simples, estudo, expressa algo que acontece no momento da fala. Gente, isso é o facinho, né? Eu estou falando que a ação está ocorrendo, né? Então eu faço, eu aconteço,
É na hora, do momento da fala. Presente, não deixa dúvida nenhuma. Pretérito perfeito. Estudei, expressa uma ação pontual, ocorrida em um momento anterior à fala. Ou seja, essa ação aconteceu ontem, ou anteontem, não sei, ou pela manhã, não sei, mas acabou, terminou. Ela não tem, né, ainda, não está ocorrendo, não está acontecendo. Ontem à noite eu fui ao cinema. Ação acabada, né? Então, perfeito, ok? Facinho também. Pretérito imperfeito, estudava, expressa uma ação contínua, ocorrendo em intervalo de tempo anterior à fala. O próprio nome já está dizendo, contínua. Ela não acabou, eu não sei, certo? Ah, o que você fazia, Tânia, há 10 anos atrás? Ah, eu estudava, eu namorava, eu tomava muito sorvete. Isso foi uma vez? Não, foi várias vezes, foi ocorrendo ao longo do tempo. Então, é uma ação contínua, perfeito? Então, imperfeito, o in já é uma ideia ali negativa, ou seja, que já está dando para mim o que é uma continuidade, algo que ainda está ocorrendo, não se sabe, perfeito? Temos ali o pretérito mais que perfeito. Contrata um acontecimento no passado, ocorrido anteriormente a outro também anterior ao momento da fala. Ou seja, nossa, professora, como assim? Fiquei louco agora. Que os dois no passado? Sim, por isso o pretérito. Então, são duas ações ocorrendo uma simultânea à outra. Quando a Ana chegou, eu já tinha saído. Então, veja, tem duas ações que aconteceram no passado, certo? Então, uma anterior à outra. Isso dá para mim o mais que perfeito, ok? Então, sempre ali trabalhando os dois verbos no pretérito, um aconteceu antes do momento do outro e ali, tá? Futuro do presente. Estudarei, expressa algo que possivelmente acontecerá em um momento posterior ao da fala. Então, o presente é aquela ação que vai acontecer depois da minha fala, certo? Com certeza, pelo menos tudo indica que irá acontecer, né? Nas próximas gravações eu estarei aqui. Então, isso é o quê? É um fato que até então, certo. Então, vai ocorrer no futuro, portanto, futuro do presente. Né? Facinho lá. Aí temos lá, futuro do pretérito, estudaria, expressa uma ação que era esperada no passado, porém que não aconteceu, porque ela dependia de uma outra. Se o meu professor tivesse vindo, eu teria feito a prova. Né? Então, veja, são duas ações, mas uma não ocorreu, né? Porque uma dependia da outra ali. Se você fizer essa interpretação, esse processo, pega lá no Google, pega várias frasezinhas lá, vão buscando, interpretando. Não é ler por ler, gente. Isso não resolve nada. Eu tenho que buscar, interpretar. Ah, fato acabado. Ah, fato inacabado. Ah, os dois verbos no passado. Um posterior ao outro. Ah, e assim vai. Assim você consegue dar conta do que os nossos testes por aí pedem. Perfeito? Continuando lá. Vamos ler agora os primeiros parágrafos do conto A Cartomante, de Machado de Assis. Essa leitura servirá de base para as atividades posteriores, então preste bastante atenção. A Cartomante, né, é do nosso Machado de Assis, um grande poeta, certo? De 1881, né? Então precisamos pensar em como ele trabalhava esse estilo aí desse século XIX. Hamlet observa a Horácio que há mais causas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era.
Apenas começou a botar as cartas, disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim. E então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou, interrompeu Camilo rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que ele queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois... Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto na rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crês deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência. Mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. E aí ficou interessado em saber como vai se desenvolver e acabar essa história da cartomante? Gente, busquem a cartomante, né, no nosso Google, busca ali o nosso Machado de Assis e vocês vão ler o todo na íntegra. Vão ver o final disso aí, tá bom? Então faça uma busca por esse conto na internet e leia-o. Como ele foi publicado no ano de 1884, já é do domínio público. Então dá para vocês acessarem sem problema nenhum. Também aproveite para pesquisar sobre a vida e a obra do genial Machado de Assis, um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, ok? Vamos então agora para as atividades ali? Vamos voltar lá, verificar. O verbo é o nosso instrumento de trabalho, é nele que eu tenho que focar, certo? Então lá. Era a mesma explicação que dava a Bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Sobre os verbos desses fragmentos, assinale a alternativa incorreta. A incorreta, gente, é preciso ler todo o texto para buscar ali o que está sendo pedido, ok? Então, ido, forma no particípio do verbo ir, era, dava, ria e fazia, pretérito imperfeito do modo indicativo, ria, futuro do pretérito do modo indicativo, é, conjugação em terceira pessoa do singular, do presente do verbo ser. Pensem lá, lembrem do que eu falei para vocês, do fato certo, lembrem para vocês direitinho daquele que está acabado, inacabado, ok? Busquem lá essas informações ali dentro do texto. Se você buscar modos, verbos, pessoa, tudo que é preciso, você vai conseguir chegar à resposta ali, perfeito? Lembrando disso, quantas pessoas nós temos mesmo? Primeira, segunda e terceira, entendeu? Do singular e do plural. Busquem lá as informações direitinho e responda aí.
aí, pessoal, conseguiram lá? Então vamos verificar ali. Opa! Então aqui, né? Sobre os verbos desse fragmento, assinale a alternativa incorreta. Então nós temos aqui, né? O certo seria o ser, futuro do pretérito do modo indicativo. Não, gente, ria é o quê? É um, veja ali, acabado, né? Então pretérito perfeito ali. Então a ser seria aquela que vocês deveriam marcar lá, certinho? Então, ido, forma no particípio do verbo ir, era, dava, ria e fazia, pretérito imperfeito do modo indicativo, certíssimo, só eu interpretar, eu vou conseguir chegar a isso, é conjugação em terceira pessoa do singular, do presente do verbo ser, né? Também tranquilo, se eu sei as pessoas, eu, tu, ele, assim sucessivamente, eu consigo então dar conta ali das respostas, certinho? Então lá, continuando lá. Atividade 4. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que o seu susto parecia um de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Nesse trecho, há um verbo no modo subjuntivo, aquele que é hipotético, né? Aquele que eu não tenho certeza que vai acontecer, que ele depende de alguma coisa para ocorrer, né? Que expressa dúvida, incerteza, possibilidade. Trata-se de olhou, tivesse, era ou jurou? Com vocês ali, rapidinho.
aí, pessoal, tudo certinho? Então vamos lá, foi facinho esse, né? Então veja bem aqui. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que ele queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio. Quando? Quer dizer, algo que poderia ser, né? Então, já está dando para mim ali o quê? Algo hipotético. Então, sem dúvida nenhuma, B, ok? Muito bem, pessoal. Então, aqui nós vamos fechar a nossa aula. Nós não vamos trabalhar concordância nominal e verbal hoje, porque não deu tempo, o verbo é longo, é extenso, é muito para falar, né? Embora seja revisão, mas ele é longo. Volto com vocês aí futuramente com aula de concordância nominal e verbal e detalho tudo para vocês, ok? Fiquem tranquilos, vai voltar essa aula sim, ok? Não esqueçam de acessar o Classroom, gente, não esqueçam, hein? Lá a presençazinha, perfeito? Até mais!